Olá, alunos, mais uma aula de História. Nesse terceiro período, estamos estudando a história do Amazonas, objeto de conhecimento. O Amazonas no tempo da borracha, a economia gomífera no Amazonas. Vamos tentar entender o que a borracha representou nesses nossos estudos para a história do Amazonas. Então, vamos entrar na narrativa. Na aula anterior, nós estudamos alguns fatos e também citamos um dos sujeitos desse período, que é o seringueiro, né, que de alguma forma vai aparecer aqui na nossa aula. Ciclo da borracha. A borracha teve dois ciclos. O primeiro vai de 1879 a 1912, é esse que nós vamos estudar aqui. E teve um segundo período na Era Vargas, que vocês vão estudar lá no 9º ano. Então, o que é o ciclo da borracha? A economia a partir da produção, extração do látex e a produção da borracha. É um período em que esse produto chamado borracha, uma matéria-prima para industrialização, principalmente de automóveis, de bicicletas, que estava em evolução na Europa e nos Estados Unidos, vai ser importantíssima. Essa borracha que era produzida no Amazonas a partir da extração natural, ou seja, do processo extrativista. A seringueira é uma planta nativa da Amazônia. Esse período também foi um momento em que a Amazônia entrou numa condição que foi identificada pelos historiadores como Belle Époque. Então, a Belle Époque amazônica. A Belle Époque foi um período na história mundial onde havia um certo desenvolvimento, uma certa tranquilidade, se esperava que o mundo tinha entrado num certo equilíbrio e desenvolvimento econômico, a economia funcionando, o povo de alguma forma participando, ou seja, um período muito, se coloca como uma bela época. A Belle Époque é uma bela época, né? Então a cidade de Manaus e Belém também se envolveram nessa Belle Époque. Por quê? Porque fez cidades que se modernizaram, se desenvolveram nesse período. E a partir de que? Qual foi essa modernização? Manaus foi uma das primeiras cidades a ter um sistema elétrico, um sistema de água encanada, de esgotos, sistema de transportes, os bondinhos, museus, cinema, teatro, construído sob a influência europeia. Então, essa bela época era o parâmetro de olhar de onde vinha era a moda europeia, era principalmente a francesa, né? E aqui Manaus viveu isso intensivamente. Seguindo nosso estudo, vamos em frente. Aqui, só para demonstrar essa bela época em Manaus, a situação aqui que foi relatada, sistema de transporte, ao Teatro Amazonas, construção luxuosa de palácios e palacetes, né? A arquitetura de Manaus. Manaus se modernizou porque era uma cidade pacata e com a riqueza da borracha que vai exatamente trazer essa bela época, ou Manaus viver a Belle Époque, a partir da importação de costumes e hábitos, principalmente na Europa, hábitos culturais, hábitos alimentares, assim por diante, de comportamento. A economia gomífera, o primeiro ciclo é um conjunto de atividades econômicas baseadas na exploração, processamento e exportação do látex, ou seja, matéria-prima básica para a produção da borracha. Então, esse primeiro ciclo, a economia gomífera, está relacionada exatamente à produção da borracha, como matéria-prima para a indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, esse primeiro ciclo aqui traz uma outra data, mas a diferença é muito pouca por conta de fontes. Vai de 1870 a 1913. No período anterior, nós colocamos 1879 a 1912. Né? São fontes históricas que trazem esses pontos diferentes, mas é importante entender que a economia gomífera é exatamente essa economia base da produção da borracha. E ela tem uma rede que envolve essa riqueza da borracha. Que rede é essa? Né? Vai desde o seringueiro, que é o produtor que está lá no seringal, o seringalista, que é o dono do seringal,
A casa aviadora, aquela que fornece produto para o seringalista, que tem um barracão lá no Seringal, nas imediações de Seringal, que fornecia exatamente tudo que o seringueiro precisava, mantimentos, ferramentas, roupas, armas, munições, assim por diante. Seguindo essa rede, tem as empresas exportadoras. Então, veja, o seringueiro produz, passa para o seringalista no barracão, o barracão passa para a casa aviadora entrega o produto para empresas exportadoras e vai chegar aos compradores, ou seja, ao mercado internacional. Estados Unidos e Europa eram os principais compradores, né, dessa riqueza. Aqui nós temos exatamente alguns pontos do principal sujeito dessa cadeia, que é o seringueiro, né? O cotidiano do seringueiro no Seringal, nós já falamos na aula anterior. As condições de trabalho, de moradia eram muito precárias. Cada trabalhador arrumava-se numa palhoça, ou seja, era um tapiri, que é chamado aqui na Amazônia, a qual muitas das vezes fazia o processo de defumação aqui, ó. Ele está na própria, aqui ele mora aqui mesmo, seringueiro. Aqui mesmo ele morava, nesse tapiri, nessa palhoça aqui, nessa casa de palha tirada da palha da floresta. E aqui uma reunião de seringueiros, provavelmente alguma manifestação. O dia começava muito cedo para o seringador. O trabalhador percorria a sua estrada. Ele tinha que acordar cerca de 2, 3 horas da manhã e percorria todas as estradas onde tinha as seringueiras para colher o látex, depois vinha exatamente defumando o látex, produzia a borracha bruta que vai aparecer aqui na frente, mais a exploração do seringueiro. Exploração do seringueiro pelo seringalista. Então veja, por que a exploração? Porque o seringueiro comprava tudo no barracão, né? O barracão ficava nas imediações do seringal e o seringalista é que administrava esse barracão. O que o seringueiro comprava lá? Roupas, mantimentos, ferramentas, munição, armas, outros produtos necessários para o seu trabalho e para a sua vida na floresta, porque ele ficava isolado. E o preço que ele negociava da borracha era barato. Então, veja, ele comprava altos preços com o que ele precisava e o que ele produzia, que era a borracha, era o preço mais barato. Isso fazia com que o seringueiro ficava na dependência do seringalista, né? Ou seja, ficava numa condição de semi-escravidão, sempre endividado, porque toda vez que ele levava a produção dele de borracha, nunca dava para pagar o que ele estava devendo no barracão. Então essa era a vida do seringueiro, a exploração. O seringalista, lá nas mediações do seringal, que é o dono do seringal, era ele que explorava o seringueiro. Sob as ordens do seringalista havia outros sujeitos. Na proximidade do barracão existiam sujeitos, pessoas que faziam serviço direto para o seringalista. Entre eles, o mateiro. Qual o papel do mateiro? Tinha como atribuição encontrar as seringueiras na floresta. Construía as estradas de seringa. O toqueiro limpava o caminho das estradas. O noteiro, o aviador, ele anotava no livro de anotação as coisas que o seringueiro retirava no barracão para levar, né, lá para as imediações onde iria trabalhar dentro da floresta, dentro do seringal, né? A borracha produzida por ele, então era um preço menor, por isso que ele ficava endividado. Aqui é a imagem do barracão. Ó. O seringueiro produzia, já transformava o látex na borracha bruta e entregava no barracão. E o barracão levava para a casa aviadora entregava para a empresa ou casa de exportação, a casa de exportação exportava para o mercado internacional, né? Essa era a rede que nós já falamos anteriormente. As casas aviadoras, que faz parte dessa rede, situada em Belém e em Manaus, ou seja, nos grandes centros da Amazônia. Manaus e Belém, duas grandes cidades que se modernizaram, que nós já falamos anteriormente, vivendo o período da Bela Época, Belle Époque. Provavelmente nós vamos ter uma aula sobre Belle Époque, mas vamos seguindo. Essas casas aviadoras são os estabelecimentos comerciais que se constituíram para abastecer os seringais, ou seja, a casa aviadora ela
tinha relação com o barracão, né, com o seringalista, fornecia os produtos para ser vendido no barracão e o seringueiro ia lá para comprar. A borracha produzida e na posse dela realizar as operações de venda para o exterior. Então a casa aviadora, ela fornecia os produtos para o barracão e recebia o produto que vinha do barracão, que era a borracha bruta. As casas aviadoras eram financiadas pelas casas exportadoras, aquilo que eu falei da rede, né? Seringueiro, o barracão, comandado pelo seringalista, a casas aviadoras e agora a casas exportadoras. Essa rede está relacionada. E depois as casas exportadoras para os compradores, Estados Unidos e Europa. A borracha e a Revolução Industrial. O que a borracha tem a ver? Matéria-prima, né? Para produtos como automóveis, bicicletas, tinham outros produtos que eram fabricados pela borracha bruta, até sapatos. A Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico foram as principais condições para a borracha natural, que até então era produzida produto exclusivo da região amazônica, porque depois ela vai ser levada, a seringueira vai ser levada para a Malásia, né, vai ser levada para a Ásia, e essa seringa plantada vai produzir mais e vai levar à falência dos seringais amazônicos. Se tornasse matéria-prima, ou seja, a borracha se tornava matéria-prima, muito procurada e valorizada nos Estados Unidos e na Europa, gerando muito lucro que mudou a vida econômica e social da Amazônia, principalmente em Manaus e Belém, aquilo que nós falamos. Então, o ciclo da borracha é exatamente esse desenvolvimento, né, de uma economia a partir da produção da borracha natural, aqui no caso da Amazônia, no primeiro ciclo, 1879 1912, que é como foi definido esse primeiro ciclo. Depois desse período, de 1912, a economia da borracha na Amazônia, Manaus e Belém vai entrar em processo de falência, porque os ingleses vão pegar a planta seringueira e vão levar para a Malásia, vão levar para a Ásia. E lá eles vão produzir, né, uma borracha a custo mais baixos e em menor tempo e a partir exatamente da plantação, da agricultura, né, no processo agrícola. Então é isso a economia gomífera, é esse processo que nós relatamos aqui no nosso estudo, ok?